Depois de um certo tempo, a gente sempre poder realizar cultos presenciais só através de transmissões e coisas do tipo, a gente poder encontrar os irmãos reunidos aqui para cultuar ao nosso Deus e também participarmos juntos do culto é sempre uma alegria. E poder voltar aqui a caminho, vendo esse trabalho prosperando, muito alegre o nosso coração. E as nossas orações é que o Senhor esteja a abençoar cada vez mais a vida de vocês, esse trabalho, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. Nós iremos ler do versículo 5 ao versículo de número 11. Então, você abre a sua Bíblia. Nessa noite eu gostaria de meditar com vocês sobre o tema a humildade e a exaltação de Cristo na unidade da igreja. Então, nós iremos expor essa sessão aqui das Escrituras e ouvirmos a voz do nosso Deus através dela. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo de número 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez por sua fronte. Meu Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, nesse momento, te pedimos auxílio, ajuda, ilumina o nosso entendimento, abre os nossos corações, para que possamos aqui, Deus, compreender a Tua voz. Tu sabes das necessidades de cada um. Antes que chegássemos aqui, o Senhor já tinha escrutado o nosso coração e já tinha visto a necessidade que tínhamos nessa noite. Eu te peço, fala, Senhor, as nossas vidas, dá-nos direção, clareia os nossos caminhos aqui por meio da Tua palavra. Assim te peço e já te agradeço, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós falaremos sobre o tema a humildade e a exaltação de Cristo na unidade da igreja. Paulo vai aqui usar a teologia para exortar, orientar os irmãos acerca de alguns problemas que estavam acontecendo naquela igreja. E para isso Paulo então vai fazer uma exposição, mostrando a humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo e mostrando também o que Deus fez em Jesus. Deus o exaltou sobremaneira, de tal forma que todo joelho se dobre diante do nosso Senhor. Mas antes da gente ir aqui para o texto, é muito importante que nós lembremos de um princípio que Jesus certa vez proferiu quando ele foi afrontado pelos mestres da lei. Jesus estava curando, estava sarando, e alguns começaram então a questionar a autoridade de Jesus. Então alguns disseram, esse homem está fazendo o que ele está fazendo porque ele é o príncipe dos demônios, ele é Beelzebul. Jesus, ouvindo aquilo ali, aquelas palavras sendo ditas acerca dele, ele disse um princípio que, embora ele falasse ali para os demônios e para o reino das trevas, mas é um princípio também aplicável e visto em qualquer comunidade, em qualquer associação, inclusive o corpo de Cristo. Ele diz o seguinte, lá em Mateus capítulo 12, versículo 25: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus capítulo 12, versículo 25. O que ele está dizendo aqui? Que não tem como prosperar um reino, uma casa, uma família, uma igreja, onde os seus membros estão divididos. É necessário que exista comunhão, união. É necessário que as forças estejam unidas para que a coisa prospere. Irmãos, uma igreja onde os inimigos dela estão dentro dela, é só uma questão de tempo para que essa igreja fique prostrada. Porque não tem como subsistir uma comunidade, uma igreja onde seus membros estão divididos.
Um dos problemas que ameaçavam a igreja lá em Filipos, que é para quem essa carta foi dirigida inicialmente, era exatamente a divisão no meio da igreja. Uma das ameaças daquela igreja, Paulo chama de partidarismo. Pessoas que estavam dentro da igreja e levantando seus partidos. Eu sou de A, eu sou de B. Semelhante à igreja lá em Corinto, onde Paulo escrevendo diz, olha, aí no meio de vocês há aqueles que dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Que é isso? Partidarismo. A igreja dividida. E isso estava ameaçando a igreja. De tal forma que no versículo 3 aqui no capítulo 2, observe na sua Bíblia, ele diz assim, Paulo, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Perceba que ele está dizendo aqui, nada façais por partidarismo, que essa não seja a motivação de vocês. Porque se esta for a motivação da igreja, a igreja não vai subsistir. A igreja vai estar rachada, dividida, e o reino de Deus não tem como avançar quando a igreja está rachada e dividida. Então Paulo diz, não façais por partidarismo, mas por humildade. Porque a humildade, ela remedia todo tipo de partidarismo. Porque a humildade faz calar a voz do orgulho no meio da igreja. Meus irmãos, Paulo, ele relembra então o ministério de nosso Senhor Jesus. E aí, ao lembrar aquela igreja do ministério de Cristo Jesus, ele instrui aquela igreja contra as discórdias que estavam havendo ali dentro da igreja. Então Paulo vai se utilizar de psicologia, de filosofia, de qualquer outro artifício? Não. Paulo se utiliza da teologia, de uma teologia cristológica, que revela quem Cristo é, a fim de remediar os problemas que estavam dentro da igreja. A teologia, ela é um remédio para orientar e para curar a igreja em suas mazelas, as mazelas que o pecado gera no nosso meio. Meus irmãos, Paulo então, ele nos dá aqui algumas lições preciosas que eu gostaria de chamar a sua atenção. Lições que vão nos ajudar a entender a unidade que devemos buscar entre nós como igreja, como corpo de Cristo. Algumas lições preciosas para a unidade da igreja. E essas lições aprenderemos observando e aprendendo mais um pouco do ministério do nosso Senhor Jesus. Porque é Jesus e naquilo que Ele viveu que nos ensina como devemos então unir as nossas forças para que sejamos uma igreja forte. Para que sejamos de fato uma igreja que leve adiante as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiramente, nós percebemos aqui nas palavras de Paulo, que Paulo nos ensina que a unidade da igreja deve ser buscada pelo exemplo de Cristo. Entenda bem o que Paulo está nos dizendo aqui. Ele vai nos mostrar que é vivendo como Cristo, seguindo o modelo de Cristo, que a unidade, que a comunhão entre nós vai acontecer. Ele deixa isso claro para nós no versículo 5, quando diz assim, observe na sua Bíblia, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo, ele diz, irmãos, vocês têm que ter, em outra tradução diz, o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Cristo é o padrão, o modelo que a igreja deve viver. Paulo está dizendo isso aqui no contexto de uma igreja dividida, não esqueça disso. Uma igreja que estava enfrentando dificuldades. Abra sua Bíblia e veja no capítulo 4, versículo 2, que essa igreja, de fato, estava enfrentando alguns problemas. Duas irmãs chamadas de Evódia e Síntique, elas são exortadas. Diz assim no versículo 2, 4:2 de Filipenses. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Por que ele está dizendo isso? Porque essas irmãs estavam divididas. Porque essas irmãs, por alguma razão que ele não deixa explícito para nós aqui no texto, estavam uma querendo ir para a esquerda, a outra querendo ir para a direita. Algumas talvez ali evocando o nome de algum líder, enquanto a outra evocava o nome de outro líder. E isso estava dividindo a igreja. Então, é nesse contexto que Paulo vai dar a instrução. Irmãos, tenham em vocês o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Porque se o modo de pensar de Cristo estiver em vocês, vocês vão aprender a lidar e a remediar esse mal que é a divisão no meio de vocês. Observe ainda no versículo 2 que ele diz assim: pensem concordemente, onde, irmãos? No Senhor. É no Senhor. Paulo sempre exorta e instrui para que a igreja viva a comunhão
guie a sua vida, tenha os seus relacionamentos modelados no Senhor, em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, como percebeu muito bem certo comentarista, ele disse o seguinte, aqui ao comentar essa passagem, que a doutrina sempre deve estar conectada à vida. Paulo faz isso. Paulo não tem uma teologia para uma abstração, um pensamento, alguma coisa distante da realidade. Paulo faz teologia, Paulo diz uma palavra de Deus, da parte de Deus, a fim de que aquilo que ele diga tenha resultado na vida da igreja. É uma teologia vinculada à vida. É um pensar em Deus, é um ouvir a palavra de Deus que está associada ao nosso modo de vida, aquilo que precisamos fazer. Meus irmãos, a igreja de Filipos deveria lembrar de que Cristo é o exemplo máximo da igreja. Cristo é o exemplo máximo das nossas vidas, meus irmãos. E Jesus nos ensina isso. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus, ensinando os seus discípulos, ele diz o seguinte: aprendei de mim, porque eu sou manso. Aprendei de mim. Jesus quer que a sua igreja, que os seus seguidores aprendam dele, bebam daquilo que ele tem a ensinar. Meus irmãos, para que a igreja ela viva a unidade que Deus planejou, que Deus quer, é necessário que nós tomemos para as nossas vidas o exemplo de Cristo Jesus. Ele é o padrão máximo. Ele é o padrão máximo. Certa vez, Jesus estava conversando com os seus discípulos e Jesus muitas vezes ensinava com a prática. O que ele falava era uma palavra aos seus discípulos. Estava Jesus com os seus discípulos, colocou uma toalha em sua cintura, pegou lá uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Pedro, naquele pulso dele, disse: olha Jesus, tu não vais lavar os meus pés. Jesus disse: não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo, Pedro. Pedro então lava todo, aí que tu quiseres, lava tudo aqui. Aí quando ele termina de fazer isso, de lavar os pés dos discípulos, Jesus diz aos seus discípulos: vocês estão vendo o exemplo, né? Então, assim eu sou o mestre de vocês, vocês são meus seguidores, então eu estou dando o exemplo a vocês. Façam exatamente o que eu estou fazendo. Lá em João capítulo 13, versículo 15, você vai encontrar exatamente as palavras lá de Jesus dizendo: olha, sigam o meu exemplo. Eu deixei o exemplo para vocês. Naquele caso, um exemplo de humildade. Naquele caso, um exemplo de alguém do Rei do Universo, Senhor dos Senhores, se tornando servo e dando exemplo de servo para que os seus discípulos pudessem seguir. Meus queridos irmãos, para que a unidade na igreja aconteça, para que nós sejamos uma igreja junta, forte, unida, é necessário que nós tenhamos o exemplo e o padrão de Cristo em nossas vidas. É necessário que nós troquemos o nosso modo de pensar, porque o mundo tem um modo de pensar para a gente resolver as nossas diferenças, mas a palavra do Senhor nos manda a olhar para Cristo Jesus, nos pegar orientações, receber orientações de Cristo Jesus. A mente de Cristo ela deve governar como resolvemos as nossas diferenças no corpo de Cristo. E aqui me faz lembrar, irmãos, que muitas vezes na vida conjugal a gente tem muitos problemas como cristãos, porque Jesus não está entronizado, não está no trono do nosso relacionamento. Vez ou outra a gente encontra casais com diferenças que dizem assim: ela não é como eu quero que ela seja. Ou então, ele não é como eu quero que... ele não é aquilo que eu quero que ele seja. E aí aquelas cobranças aparecem, as divisões aparecem, o relacionamento começa ali a sentir que está difícil o convívio. E tudo isso acontece por uma razão. Porque dentro de um casamento, irmãos, Cristo, é a palavra de Cristo quem é a palavra final. Não é a palavra dele, nem a palavra dela. É a palavra de Cristo. De maneira que quando Cristo tem a sua palavra, ele se torna um vínculo. Quando Cristo tem a última palavra, ele se torna um vínculo do nosso relacionamento. É diferente com a igreja? Não, não é diferente com a igreja. A igreja precisa ouvir a voz de quem? De Cristo Jesus. O pastor, ele é um instrumento. Deus, na sua instrumentalidade, ensina a sua vontade, mas essa vontade não é a dele. É a de Cristo Jesus. De maneira que Cristo Jesus se torna para nós o padrão, o exemplo a ser seguido. Aquilo que nos une, aquilo, irmãos, que apara as arestas, as diferenças que existem entre nós. Porque vocês são diferentes. Alguns gostam de sopa, outros gostam de lasanha,
Alguns são mais explosivos, outros são mais calmos, e assim a diferença. Deus nos fez diferentes. Mas em Cristo Jesus, meus irmãos, em Cristo Jesus nós recebemos da parte de Deus a graça da comunhão, da unidade. Então a primeira coisa que Paulo nos ensina aqui é isso. As dificuldades de relacionamento, irmãos, no seio da igreja são essas dificuldades provas da nossa teologia. Você quer saber quando alguém de fato conhece a verdadeira teologia? Observe como ele vai resolver os seus problemas. O quanto do conhecimento de Deus, o quanto de Cristo ele tem. Porque se ele não conhecer a Cristo Jesus, ele vai se utilizar dos artifícios dele, do jeito dele resolver as coisas. Meus queridos irmãos, Cristo ele é o remédio que age sobre toda causa, toda enfermidade espiritual no meio da igreja. E você sabe qual é a maior de todas as causas, como disse certo escritor chamado C.S. Lewis, ele disse que o orgulho é o pecado dos pecados, porque tudo nasce dele. E quando nós aprendemos com Cristo Jesus, no exemplo de Cristo Jesus, nós então estamos remediando esse mal que está dentro do nosso coração. Meus irmãos, nós precisamos aprender com Jesus. Você conhece Jesus, você conhece a Cristo, nós devemos saber usar esse conhecimento para a saúde da igreja. Vivendo como Jesus, resolvendo as nossas diferenças, pensando o seguinte: como Cristo agiria? O que é que Cristo tem a dizer para nós nos nossos relacionamentos? Amém? Então, primeira coisa que Paulo nos mostra é isso, nos ensina isso. Em segundo lugar, Paulo também nos ensina que a unidade da igreja deve ser aprendida com a humilhação de Cristo. Ele nos diz que o exemplo a ser seguido para a igreja é Cristo, mas esse exemplo consiste em quê? E ele vai passar a nos mostrar a partir do versículo 5. Observe aí na sua Bíblia, que a partir do versículo 5 ele vai começar então a nos mostrar a humilhação de Cristo Jesus. E eu gostaria de destacar 5 verdades aqui dessa humilhação. Primeiramente, na humilhação de Jesus, ele abriu mão voluntariamente dos seus direitos. No versículo 6 diz assim: pois ele subsistindo, ele aqui Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Em outras palavras, Jesus não deixou de ser Deus, ele continua sendo divino, a sua natureza, a sua essência é divina, é do Pai, né? Assim como o Pai é um nele. Mas aí diz aqui que ele não usou seus direitos. Simplesmente ele fez o quê? Ele abriu mão disso. Abriu mão dos seus direitos. Mas, irmão, será que isso fala alguma coisa para a unidade da igreja? Fala muito, sabe por quê? Porque às vezes as divisões do meio da igreja, como talvez Evode e Sinti que estivessem experimentando naquela época, era exatamente porque estavam buscando suas razões, seus direitos, não é assim? Às vezes as contendas aparecem porque eu quero ter razão, porque eu tenho uma razão, e ele ou ela tem que estar errado. Mas Jesus nos ensina aqui que ele abriu mão dos seus direitos. Mesmo sendo Deus, não teve como usurpação, não se agarrou, não quis levar em consideração os seus direitos como Deus. Além disso, meus irmãos, Jesus também se esvaziou da sua glória. Aqui no versículo número 7, ele diz assim: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Eu queria chamar a atenção de vocês para essa palavrinha esvaziou-se. Essa palavrinha esvaziar-se é a palavra grega kenosis. E há muita discussão teológica sobre o significado desse esvaziamento de Cristo. Há aqueles liberais, que não é o nosso caso, que acreditam que esse esvaziamento aqui tenha sido dos atributos divinos de Jesus. Então, para estes, eles dizem que Jesus se esvaziou porque ele não tem mais aquele poder como Jesus tem, aquela onisciência, onipresença. Então, ele se esvaziou disso. Só que quando nós lemos os evangelhos, nós encontramos o nosso Senhor Jesus fazendo coisas que só Deus faz. Jesus aquieta o mar, Jesus multiplica pães, Jesus tem domínio sobre demônios, Jesus expulsa demônios, Jesus cura enfermo, Jesus ele lê mentes e corações. Então, meus irmãos, Jesus ele não se esvaziou desses atributos divinos. Aí vem a questão: e ele se esvaziou de quê? Da sua glória.
da sua glória. Paulo está falando aqui de um esvaziamento da glória dele, da majestade dele. Quem olhava na face de Cristo Jesus, via em Jesus um homem comum. Se Jesus estivesse entre nós, e provavelmente a gente não faria diferença dele, muitas diferenças dele, teria muita diferença dele, porque ele é um comum. Para vocês terem uma ideia de como Jesus era alguém comum, quando Judas vai até ele para prendê-lo, sabe como foi que identificaram ele no meio da multidão? Além de já ser escuro, um pouco já escuro, mas Judas teve que chegar até ele e dar um beijo em sua face. Por quê? Porque ele não era um indivíduo de destaque, ele era uma pessoa comum. E como pessoa comum, como ser humano comum, ele estava o quê? Ele estava ali esvaziado da sua glória. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando ele voltar, aí nós o veremos, irmãos, com todo o esplendor, com toda a majestade. Naquele dia veremos o seu rosto reluzente, seus pés reluzentes, toda a sua glória, toda a sua beleza. E naquele dia, como Paulo diz, todo joelho se dobrará diante da presença dele. Amém. Mas Paulo está dizendo aqui àquela igreja: olha, irmãos, vocês nas divisões de vocês, aprendam com Jesus. Ele se esvaziou da glória dele. Ainda diz mais o texto no versículo 7, que ele se fez servo. Ele se fez servo, irmãos. Ele não veio a este mundo como um rei, presidente, uma autoridade civil. Não, ele veio como servo. Você sabe o que era o servo? Era o papel, o menor papel que alguém poderia ter na sociedade. Um servo naquela época não era dono nem de si mesmo. Quando alguém comprava um servo, se ele quisesse mudar o nome, ele mudava. O indivíduo não tem esse negócio de dizer, meu nome é esse. Não, o nome depende do seu senhor. O servo era uma propriedade. E Jesus diz, eu vim como servo. Lá em Mateus capítulo 20, versículo 27, quando os discípulos entraram então ali numa contenda entre si, porque os filhos lá de Zebedeu queriam ali um lugar de destaque, né? Queriam um estar à direita, outro à esquerda ali, né? Ao redor de Cristo, no reino dele. Mas Jesus, vendo que isso incitou no coração dos discípulos um certo desejo, ele diz, olha, no reino de Deus as autoridades não é como a autoridade do mundo. Porque na autoridade do mundo, maior é aquele que tem o seu séquito, os seus seguidores, que vão até eles, que servem ele. No reino de Deus a coisa é diferente. No reino de Deus, maior é o que serve. E Jesus fala isso não apenas em palavras, Jesus viveu isso. Jesus serviu com a sua vida na cruz do Calvário. Jesus serviu a você entregando a vida dele por você, para que você pudesse ter vida. Meus irmãos, o Criador se fez criatura. Jesus, ele se tornou como o primeiro Adão, sem pecado. Mas como o segundo Adão, sem pecado também, ele se fez pecado por nós. Para que pudéssemos então receber o perdão de Deus. Para que pudéssemos estar livres da condenação da lei. Por fim, ainda vemos aqui outra verdade, que Jesus aqui ele se sacrificou. Ele se sacrificou. Meus irmãos, o versículo 8 diz assim, observe na sua Bíblia, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, como isso aqui fala as divisões que muitas vezes aparecem no meio da igreja. Sabe por quê? Porque as divisões desaparecem quando nós crucificamos, quando nós colocamos na cruz o nosso ego. Quando Jesus ele morreu, irmãos, ele levou consigo o nosso velho homem, não é assim que Paulo diz? O nosso velho homem foi crucificado com ele. E o que é o velho homem? Tudo aquilo que o pecado ele gera. O domínio do pecado. O princípio que atuava em outro tempo, quando nós não conhecíamos a graça do Evangelho, que atuava na nossa vida. Quando Jesus morreu, Jesus levou esse domínio na cruz do Calvário e nos deu nova vida. De maneira que agora vivemos em novidade de vida. Tudo isso acontece onde? Na cruz. Paulo está lembrando a igreja lá em Filipos. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele foi obediente e ele tomou sobre si uma morte e uma morte dolorosa. A morte de cruz, a morte sacrificial. Isso aqui a igreja deveria
entender em termos práticos o seguinte: irmãos, crucifiquem a vontade de vocês. Cindy Evódia deveria entender o seguinte: eu preciso crucificar a minha vida, porque meu Jesus fez isso por mim. Eu preciso colocar na cruz do Calvário o meu ego, o meu orgulho. Meus queridos irmãos, essa morte de Jesus foi dolorosa, foi ultrajante, desrespeitosa, porque era o Deus, Criador dos céus e da terra, que estava na cruz do Calvário. E foi também maldita, como diz lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Maldito é todo aquele que é pregado, que é posto no madeiro. Meus irmãos, a obra que Cristo realizou, ela deve modelar a nossa vida. Sabendo de tudo isso que o nosso Senhor Jesus fez por nós, precisamos aprender com tudo isso para que o inimigo não encontre brecha no nosso meio. Para que vocês não venham escancarar as portas, para que o inimigo venha se andar, dividir e enfraquecer vocês. Olhem para a obra de Jesus. Vejam o que Jesus fez por vocês. Ele deixou o exemplo dele para que vocês possam trancar todas as brechas. E como é que se faz isso, pastor? Tendo o exemplo de Cristo, vivendo aquilo que Cristo viveu, abrindo mão dos seus direitos, abrindo mão da sua glória, sendo servos uns dos outros, crucificando o pecado que ainda está dentro de nós, latejando, querendo dominar, assumir o controle das nossas vidas. Meus irmãos, precisamos modelar as nossas vidas pela vida do nosso Senhor Jesus. As contendas e divisões, elas são resultado do orgulho. E a arma contra o orgulho é a humildade de Cristo, que Paulo aqui expõe para nós. Às vezes é assim, meus irmãos. Às vezes a gente tem que resolver os problemas. E lá no fundo, tudo nasce lá daquela sensação de que eu sou bom demais. De que eu tenho uma razão, de que eu não posso estar errado. Sempre começa assim. E o diabo então vê uma brecha aí para semear contendas, para esfriar relacionamentos, para dividir a igreja. Aí você diz: pastor, mas não é o meu caso, eu não tenho orgulho, não. Se você pensa assim, você não se conhece. Você não se conhece. Essa manhã eu conversava com uma pessoa e a pessoa dizia para mim assim: pastor, eu acho que esse negócio de orgulho aí não é mais para a nossa vida, porque a gente é crente, né? Eu disse: minha irmã, deixa eu dizer uma coisa, o que é que a irmã acha se alguém disser que a irmã é mentirosa? Aí, irmã, não, como é que ela vai provar que eu sou mentirosa? Disse: me diga uma coisa, você já falou alguma mentira alguma vez na sua vida? E a irmã: já falei. Então, você é mentirosa, em algum momento você disse uma mentira na sua vida. Aí ela disse: sim, mas... Aí eu disse: olha, o problema é que a gente sabe, nós sabemos que temos o pecado dentro de nós. O que nós não queremos é que os outros digam. Sabe por que a gente não quer que os outros digam? Porque mexe com o nosso orgulho. Porque o orgulho aparece aí. Porque a gente sabe que muitas vezes somos até preguiçosos. O problema é que a gente não quer que as pessoas digam, porque quando os outros sabem, nós nos sentimos rebaixados. E quando temos essa sensação de que somos rebaixados, o orgulho. E é esse sentimento que gera problemas. É esse sentimento do inferno que gera problema. Porque ele vai dizer assim: ele falou isso, ela lhe humilhou, então evite. Vá lá tomar satisfação. Vá lá gerar problema. Jesus não fez nada disso, irmãos. Jesus nos ensina a dar a outra face para aqueles que batem na nossa face. Jesus, enquanto estavam crucificando ele, foi o que Jesus fez? Rogou perdão do Pai. Pai, perdoa estes porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, como nós precisamos aprender com Cristo? E o que é isso senão uma teologia aplicada? Uma teologia aplicada que nos ensina a viver a humildade. Porque se ouvirmos isso, entendemos isso, irmãos, o inimigo não vai encontrar brecha no nosso meio. Escute bem o que Deus está falando aqui na palavra. Por fim, Paulo, além de ter nos ensinado que a humildade deve ser buscada no exemplo de Cristo, que deve ser usada olhando em Cristo, tomando isso para si, a humildade de Cristo, ele continua dizendo agora que ele nos ensina que a unidade da igreja deve ser celebrada pela glorificação de Cristo. E aí ele vai nos mostrar isso a partir do versículo de número 9. E aí no versículo de número 9 ele diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Perceba que de agora em diante o que é que Paulo vai fazer? Ele vai agora começar a focar na exaltação de Cristo. Perceba, ele dá o modelo, Cristo, ele mostra a natureza desse modelo, que é a humildade de Cristo, a humilhação de Cristo,
E agora ele vai mostrar a exaltação. Porque por meio dessa humilhação foi que Deus o exaltou. E detalhe, é uma obra de Deus. A exaltação daquele que vive humildemente como Cristo Jesus viveu, que busca viver a vida de Cristo Jesus, recebe a exaltação, mas é a exaltação que vem de Deus, não é a exaltação dos homens, não. Porque os homens vão dizer, você é um besta. Você é uma tola. Fazer uma coisa dessa não se faz. Os homens dizem isso. Mas Deus é honrado e Deus é glorificado quando a humildade de Cristo está em nós. Meus queridos irmãos, a exaltação de Cristo é precedida pela humilhação. E essa é uma lei. Esse é um princípio espiritual. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 10. Abra sua Bíblia e veja comigo lá. Tiago 4, versículo 10. Tiago, ele traz à tona esse princípio. Ele diz assim, ó. Tiago 4, versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor, ou seja, tomem o exemplo de Cristo. Sejam humildes como Cristo Jesus. Humilhem-se como Cristo, que Deus vai exaltar vocês. Agora detalhe. E se eu sou soberbo, prepotente e orgulhoso? Deus vai rebaixar. Deus não exalta, não tem exaltação de Deus. A exaltação que Deus dá é uma exaltação precedida pela humildade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Amanhã, talvez lá no trabalho, no meio da família de vocês, vocês vão precisar ser humildes. Vão precisar ser humildes para receberem da parte de Deus a exaltação que Deus tem para a vida de vocês. Não se esqueçam disso. Não queiram peitar. Às vezes a gente acha que o orgulho faz isso com a gente. Não posso falar baixo com ela ou com ele. Tenho que falar alto também. Meus irmãos, a humilhação precede a exaltação que vem de Deus. Uma exaltação, irmãos, que é Deus quem dá. Como Paulo está dizendo aqui, foi Deus quem deu a exaltação de Cristo Jesus. Os homens cuspiram nele, os homens zombaram dele. Desce daí, tu não és Deus? Os homens, irmãos, humilharam ele, rasgaram a ele, fizeram tudo de terrível sobre a vida dele. Mas, irmãos, a exaltação veio de Deus. Porque este que foi humilhado, foi exaltado por Deus. E chegará o dia que todo joelho vai se dobrar diante dele. Todos vão reconhecer e ver que em Jesus estava ali o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, vão se dobrar diante dele. Por quê? Porque Deus o exaltou. Você não vai ser exaltado como Cristo é, porque o trono só pertence a Cristo. Mas nessa vida, entenda bem o princípio. A exaltação vem de Deus, vem sobre a nossa vida, quando o nosso coração está maleável, quando o nosso coração é humilde. Paulo está dizendo isso para quê? Para que a igreja não se divida, para que os irmãos entendam a unidade, como é importante estarem unidos. Meus irmãos, na exaltação de Cristo, ele recebeu a glória que tinha antes do Pai. Veja o que diz lá João, capítulo 17, versículo 5. Esse texto, agora que eu vou ler para você, é muito importante para a gente entender que esse esvaziamento de Cristo Jesus era um esvaziamento da sua glória. Jesus aqui está em oração, João 17, versículo 5. E aí na sua oração ele diz o seguinte: e agora, se voltando para o Pai, e agora, ó Pai, contigo mesmo, com a glória, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. João 17, versículo 5. Ou seja, Jesus ora, e agora na sua oração ele pede o quê? Que o Senhor o glorifique, que o Senhor restabeleça, restitua para ele a glória que ele havia se esvaziado dela, para nos ensinar a humildade, para nos ensinar como devemos viver aqui nesse mundo como cristãos. Irmãos, na exaltação de Cristo, todo joelho se dobrará e reconhecerá que Ele é Senhor, como Paulo diz no versículo 10, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, irmãos. Todos reconhecerão naquele grande dia que Jesus é Senhor, porque foi Deus quem o exaltou. Uma vez, irmãos, que Cristo é Senhor de todas as coisas, não há espaço na igreja para outro Senhor, nem mesmo para o nosso coração cheio de razão.
cheio de razão. Porque às vezes a gente tem razões, né? A gente tem a certeza, não, eu estou certo. E às vezes, por essa razão que lutamos e guerreamos por ela, achamos a igreja e enfraquecemos o corpo de Cristo. Meus queridos irmãos, o propósito de Deus é ser glorificado pela exaltação de Cristo. O que é que Deus quer? Deus quer que, através da sua vida, Cristo seja exaltado, e uma vez que Cristo seja exaltado na sua vida, Ele receba toda a glória e todo o louvor. Como disse Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 10, 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Porque Deus é o fim último. A glória de Deus é o fim de todas as coisas. De maneira que Cristo Jesus, sendo evidenciado em nós, né, nessa busca pela unidade do nosso Deus é honrado e glorificado. A resolução das contendas entre os filhos de Deus deve glorificar a Deus, não o homem. Porque na resolução das nossas diferenças, nós não estamos em guerra de quem é o vencedor e quem é o perdedor. Nós estamos buscando a glória do nosso Senhor, exaltar o nosso Deus. Cristo é Senhor e é Ele quem humilha o coração do homem para que Deus seja glorificado. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Tudo isso que eu estou lhe falando, essa humildade de Cristo, quem vai te dar é Deus. E Ele vai te dar isso quebrando seu coração. Ele vai te dar isso dando a você a oportunidade de você ser mais humilde. Não humilde como você pensa que você é. Porque a humildade é uma daquelas virtudes que se você diz que tem, você perdeu. Eu sou humilde. Perdeu, deixou de ser humilde. Né? A humildade, irmãos, é um reconhecimento que vem de Deus. E é Deus, irmãos, quem provê as circunstâncias para amolecer o nosso coração. Dentro de casa, no trabalho, no relacionamento com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos. Meus irmãos, é Deus quem faz isso no nosso coração. Cristo, Ele é Senhor e é Ele quem humilha o coração do homem para que Deus seja glorificado. Para que nós digamos como Paulo diz: Senhor, quando eu estou fraco, aí é que estou forte. Porque eu não sou nada. Porque eu sou fraco, porque eu não posso fazer nada, mas tu podes fazer tudo. Se Cristo é Senhor exaltado, irmãos, de nossas vidas, não podemos permanecer com partidarismo ou vanglória dentro da igreja. Eu sei que não é o caso de vocês. E vocês estão num momento muito especial, pelo que o pastor Silva falou. Vocês estão em construção. Eu já passei por 2 construções no meu ministério. E eu sei que isso é um momento muito maravilhoso. Que a gente está todo mundo focado em ver aquele templo ali finalizado. Isso nos une. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Guarde essa palavra no coração de vocês. Porque vai chegar a dias em que o inimigo vai querer, se não já, e se ele pudesse, hoje mesmo ele faria isso, dividir vocês para enfraquecer vocês. Agora aprenda o que Paulo está dizendo aqui. Aprendam com Cristo Jesus. A humildade de Cristo Jesus. Para que o partidarismo não chegue no meio de vocês. Para que a vanglória, gloriar-se pelo que se fez ou que fulano fez, não chegue ao coração de vocês. O inimigo da igreja, ele busca dividir a igreja. Um certo estrategista chinês, Sun Tzu, que viveu muito tempo atrás, escreveu um livro, A Arte da Guerra, e nesse livro ele diz o seguinte, que na guerra, uma das estratégias é dividir para conquistar. Então, você vai para a guerra e você divide o inimigo lá, põe eles em confusão. Quando você faz isso, você tem uma facilidade maior de derrotar o inimigo e causar grande prejuízo para o inimigo. O inimigo faz isso. Ele é fora da igreja. Ele fica lá, lançando coisas, lançando suas setas para dividir a igreja, para nos dividir. E nós precisamos estar atentos a isso. Irmãos, ele sabe que uma igreja cheia de contendas enfraquece a atuação do seu povo no mundo. Uma igreja, uma comunidade, um povo cheio de contendas, irmãos, é uma luz fraca, de penumbra, que não brilha, que não ilumina. É sal que já não dá gosto. É sal que está ali, mas a carne apodrece. É sal que não dá mais sabor à existência. Portanto, meus irmãos, aprendamos com Cristo a humildade. Nessa noite, a palavra de Deus nos diz isso. Aprendamos com Cristo a humildade. Busquemos viver segundo o nosso Senhor. E dessa forma, Deus nos exaltará em Jesus. E o nome do Senhor, do nosso Deus, será glorificado em nós. Amém?
Vamos fazer uma oração nesse momento. Nessa oração eu gostaria de pedir a Deus que nos ensine a vida de Cristo e quebre as barreiras de inimizade. E talvez amanhã você vai ser testado lá no trabalho, talvez no convívio, né? Amanhã você vai ser testado. E você precisa pedir a Deus sabedoria em Jesus, para que essas barreiras elas sejam quebradas. Vamos orar nesse sentido? E se você também tem sentido essas barreiras na sua família, você com o seu cônjuge, peça essa graça ao Senhor, para que Ele te ensine a humildade de Cristo Jesus. Vamos orar? Meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença e nós Te louvamos porque a Tua palavra, Senhor, ela fala claramente aos nossos corações. Te louvo porque nós podemos entender, Senhor, e saber o que o Senhor deseja para as nossas vidas. E nessa noite o que o Senhor quer é que a Tua igreja, que nós sejamos um povo forte. Pai, para isso precisamos da humildade de Cristo. Para isso, Senhor, precisamos ter a mesma mente do nosso Senhor. Pai, livra-nos, Senhor, de estarmos vivendo segundo a mente do homem carnal, segundo a mente daqueles, Senhor, com quem temos conversado e convivido lá no trabalho, que não temem a Ti. Senhor, nos ensina a ter a mente de Cristo, para que possamos, Senhor, abrir mão da nossa glória, para que possamos servir, Senhor, até mesmo os nossos inimigos, que vão aparecer, que vão estar lá conosco. Eu te peço, Senhor, seja com os Teus servos, seja com essa Tua serva, dá graça a ela, Senhor, no seu convívio. Pai, Tu sabes como ela tem clamado a Ti, sabedoria para resolver, Pai, essas diferenças. Pai, nessa noite eu sei que Tu estás a nos mostrar na Tua palavra. Meu Deus, seja com ela, vai dando essa graça, vai concedendo essa sabedoria em Jesus, para que o seu coração seja humilde diante do seu ofensor, e que ela possa, Senhor, esperar a exaltação e receber a exaltação que vem de Ti. Pai, eu te peço por esse Teu servo também, que amanhã, Deus, estará em mais um dia de livre, de trabalho. Pai, seja com ele, vai dando graça. Pai, quebra o orgulho, quebra o coração, Senhor, para que ele possa, Deus, viver com o Senhor, Pai, entregando-se a Ti, Pai, colocando diante do Senhor aquilo que tem ferido e machucado o seu coração. Pai, eu te peço assim, faz dessa comunidade, dessa igreja, Senhor, um povo cada vez mais unido, um corpo, Senhor, que tenha uma cabeça e que glorifique o Teu santo nome. Meu Pai, eu te peço assim, pois eu sei que Tu és Deus poderoso, que atua em nossos corações, vai nos fortalecendo em Ti. Assim eu te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu louvo a Deus pela oportunidade, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu acabei não me apresentando, viu, Silvana? Me perdoe aí logo no início. Eu sou pastor da 2ª Igreja Congregacional ali em João Pessoa. Conheço o Silvana já há um certo tempo, né? A gente frequentou muitos retiros juntos, né, Silvana? Graças a Deus. Tivemos a oportunidade também de ir lá em João Pessoa e passar um tempo lá conosco. E foi um relacionamento muito aprendizado. E a minha oração é que Deus continue abençoando a sua vida, Silvana, os seus filhos, os meninos sempre envolvidos no louvor, a Daniela também. Que Deus abençoe o ministério de vocês e que isso aqui venha prosperar cada vez mais, em nome de Jesus. Tá bom? Então era isso. Deus abençoe.